E aí, por questões pessoais, assim, momentos pessoais, eu acabei estagnando o meu profissional. E aí eu casei e, pela dinâmica do próprio relacionamento ali, eu acabei estagnando demais o meu profissional. E eu não falo que eu saí da odontologia, mas eu parei. Então, tiveram fases que nem trabalhar eu estava trabalhando. E aí, desses 6 anos, hoje eu me encontro sem ter nada meu. Hoje eu me vejo muito, muito sobrecarregada de todas as áreas possíveis e me perguntando assim, por que eu ainda não tenho essa dedicação comigo mesma. Pode superar histórias de superação na odontologia. Daniela, se apresenta para o pessoal e vamos começar já contando sua história. Então, me chamo Daniela, sou do Rio. Eu tenho 6 anos de formada e me formei na Unigran Rio. Durante o processo assim da faculdade, até o finalzinho da minha graduação, até pela imaturidade da idade, a gente fica um pouco perdido onde eu vou conseguir chegar, né? Eu não sei qual é a minha capacidade de fato atuando naquilo ali, se é algo que eu nunca atuei antes sozinho, né? Mas eu sempre fui muito objetiva naquilo que eu não queria fazer. Então, desde muito cedo, desde quando eu entrei para a faculdade, apesar de eu não ter dentista na família, eu sabia o caminho que eu não queria seguir. Então, ao longo do percurso, eu tentei me aproximar de profissionais de referência para mim, eh, tentei fazer monitorias de todas as áreas possíveis para eu poder me encontrar, me encaixar ali. E quando eu me formei, eu não quis trabalhar em clínica popular, não foi o meu caminho, e fui logo para pós-graduação. E aí eu fiz na PUC, fui para a área de estética, uma área que eu juntava o fato da rentabilidade, já pensava nisso, é uma área que tinha uma procura muito grande, eu via isso nos consultórios dos profissionais que eu admirava, e resolvi ir para a área de estética dentária, e ficava prestando serviços pequenos para um amigo, outro, família, mas muito mais focada ainda na parte da pós-graduação. Depois que eu me formei na pós, eu continuei com a prestação de serviço, mas gostando muito da parte de relacionamento com o cliente. Então, eu via uma facilidade muito grande em mim de vender. Eu gostava muito de conversar com o cliente, eu via que eu revertia muitos casos, eu via que eu vendia para outro profissional ali para o consultório, outras áreas que não tinham nada a ver com a que eu estava fazendo. Então, essa parte de relacionamento eu comecei a gostar muito e fazer muito, então eu me via por um tempo atuando muito mais como avaliadora do que, de fato, botando a mão na massa ali. E fiquei assim por um tempo, fazendo prestações de serviço e focando em avaliações, contato com o cliente. Até cheguei em alguns momentos ficar em administrativo, mais até do que de fato na cadeira. E aí, por questões pessoais, assim, momentos pessoais, eu acabei estagnando o meu profissional. E aí eu casei e, pela dinâmica do próprio relacionamento ali, eu acabei estagnando demais o meu profissional. E eu não falo que eu saí da odontologia, mas eu parei. Então, tiveram fases que nem trabalhar eu estava trabalhando, eu ia, acompanhava, ajudava ali, até ficava a parte de venda de um ou outro, mas ficava em congresso, acompanhava outros dentistas assim, em congresso, apresentava produtos, né, vendia produtos, mas na atuar ali em consultório, eu teve uma época que eu parei. E aí, desses 6 anos, hoje eu me encontro sem ter nada meu, né? Quando eu retornei ao trabalho, né, de fato, ir para a clínica, eu aceitei a proposta de ser RT de uma franquia. E foi assim que eu voltei. E aí voltei muito dedicada ali àquela parte de que eu nunca tinha feito, nunca tinha sido RT de clínica nenhuma. Então eu quis muito saber tudo, né, de toda a dinâmica de franquia, como é que funcionava. E eu sigo, né, nessa franquia, tem mais de um ano, um ano e pouquinho. E
hoje eu me vejo muito, muito sobrecarregada de todas as áreas possíveis e me perguntando assim, por que eu ainda não tenho essa dedicação comigo mesma, né? Porque se eu faço a parte de venda, se eu faço a parte de administração, se eu faço a parte do atendimento, se no meio do percurso ali da estética, que é algo que eu gosto e que eu já tinha lá desde antes de me formar, esse pensamento de rentabilidade, de dar um bom retorno, da estética dentária ao longo dessas minhas prestações de serviço, né? Eu fiz alguns cursos de ROF, fiz até o meu primeiro foi até aqui em São Paulo. Então, eu gostei da ROF, mas eu fiz e parei com tudo, né, da odonto, então eu também não dei sequência à ROF. Hoje, eu trabalho 3 vezes na semana só que é como se eu trabalhasse de domingo a domingo. Os dias que eu estou em casa eu também estou trabalhando, né, então eu me vejo realmente muito, muito saturada, muito estressada, muito não conseguindo dividir o profissional do pessoal, já não se eu tiver que, sei lá, sair no final de semana, se eu tiver que aproveitar o final de semana, tem ali o meu tempo de qualidade, eu não tenho, e um negócio que não é meu, não vejo futuro para mim ali, né. Então, eu decidi há poucas semanas, falar: "Bom, eu vou aproveitar os 2 dias na semana que eu tenho livre, e eu já vou começar a fazer contato com empresas que vão me orientar, que vão dar o direcionamento ali que eu preciso, que nunca tive, vou buscar me aprimorar, voltar para a ROF, ver tudo que eu perdi, né, que está em crescente aí, eu vou me aprimorar e eu vou fazer isso para já, já vou ver, eh, fotos profissionais, já vou ver conteúdo, já vou ver tudo que eu posso conseguir já adiantar sozinha, ponto de aluguel, é o que você estava me falando muito, né, orientando muito, não que eu queira começar do macro, mas ali no um pouquinho, alugo um horário, eh, foco no suporte, né, que eu busco em relação a marketing e gestão, e vou dedicar o meu tempo que está extremamente saturado para os outros, para mim, né, porque eu de fato não vejo, não é quando eu te falei lá no início a questão da segurança, é essa segurança mais de você estar muito dedicada e muito fechada a algo que não é seu, e fica na sua cabeça: "Por que você ainda não fez?" E aí você fica se perguntando tanto por que não fez e você não faz, continua sem fazer, entende? Então, hoje esse é o meu objetivo, por isso que eu estou aqui e pretendo sair daqui já botando em prática para ontem, para eu sair o quanto antes da realidade que eu me encontro hoje. Então, de onde você veio? Então, Unigran Rio, uma formação, investiu pesado, não é Sim, barato sim, uma não. formação na Unigran Rio. Eu acho que a grande valor é esse, né? Já colocaram as fichas em você. E a gente tem o tempo de maturação, né? Ah, com certeza. Tudo que a gente vai fazer tem um tempo de maturação. Se a gente quebra, se a gente vai para academia, 3 meses e para, não deu tempo, né? Você tem ali um pouquinho. Se a gente vai para CrossFit, não que eu goste de CrossFit, mas também tem um tempo de maturação, bicicleta, o que fazer tem um tempo de maturação. Então, o mais importante é embicar e nessa da onde você a história até aqui que foi narrada, a gente vai separar em três aonde você está meio que acabou ficando junto, mas eu quero que você fale um pouco mais do que você está fazendo. E depois você vai finalizar com as decisões que você vai tomar na saída daqui, que já tem, eu acho que já tem coisa aí para anotar bastante, porque acabou, eu gosto muito acaba que as histórias nem são combinadas e acaba É, se casa. combinando, né? Porque a gente vai encaixando, a história de um acaba encaixando com o presente, né? O passado de alguém se encaixa com o presente do outro alguém. Eu acho que isso que é legal na troca que a gente está fazendo aqui hoje. Então, a história do pode superar, ela não é só para quem superou, mas todo mundo já superou algo, né? Eu acho que a gente tem que, numa perspectiva, se a gente não tiver motivo para agradecer, a gente está lascado. A gente nunca vai estar satisfeito com nada. Então, todo mundo superou algo. E aí agora pode superar, pode ser melhor, sempre pode ser melhor. Então, se a gente vai superar algo, é importante saber de onde a gente veio. E o que a gente vale para o mercado, porque tem gente pagando. E você está fazendo, está produzindo, está desenvolvendo. Então, conta um pouco mais desse presente, do que você faz e como você está fazendo, porque você está trabalhando.
E as pessoas que estão te pagando estão gostando, porque senão não tava lá. Sim, sim, sim. Conta um pouco desse presente agora. Eu, assim, da fase que eu entrei nessa inércia, né, que eu parei de trabalhar e tudo, você acaba, quando você acomoda, você acaba desacreditando um pouco de você, né, do seu potencial. E isso ficou por um tempo, mas aí quando você volta a criar ali as suas perspectivas, volta a olhar para o que você era lá, desde a tua formação, o teu objetivo, né? Então eu aproveitei esse momento em que eu consegui olhar, né, ter ali uma folga no meio de tudo que estava me puxando para a inércia. E eu consegui ver ali ainda aquelas perspectivas que eu tinha traçado lá atrás. Você acaba entendendo o processo, né? Fez parte, aconteceu, mas você volta, parece que a força que você ganha de ter mais foco ainda acaba vindo maior, né, comigo aconteceu assim. Então hoje a minha dedicação foi muito grande àquilo que eu peguei de inicial, foi a oportunidade que eu tinha ali naquele momento, era como se fosse uma âncora, né, era a oportunidade que apareceu para eu poder me segurar ali, e eu me dediquei muito, me dedico muito, então hoje, como responsável da clínica, eu não só monto todo o corpo clínico, né, e faço controle de qualidade, né, de entrega de serviço, o dono não é dentista, né, ele não sabe nada de odontologia, entrou nesse meio, assim, de paraquedas, então mas é uma pessoa em que é fácil a dinâmica com ele em relação: "Olha, a gente precisa ter uma boa entrega, né, a gente não precisa fazer entregar uma odontologia ruim, uma saúde ruim", então já ficou mais fácil também para eu poder trabalhar com essa empresa, mas hoje eu acabo fazendo muita parte administrativa também. Então, é não só o controle de qualidade de dentistas, o controle administrativo, o eu não digo assim fazer lead, mas o contato com o paciente, montar os scripts, tudo. Então, quando hoje, eu me sinto extremamente sobrecarregada de funções que eu poderia de fato estar fazendo para mim. Então, essa é a minha realidade. Eu atuo numa empresa que é relativamente grande, ela é até aqui de São Paulo, né, tem poucas filiais no Rio, mas, está numa crescente, tá tendo muito bons resultados, sendo que aí eu olho para esses bons resultados com satisfação, sabe, eu até sinto uma satisfação de eu estar fazendo bem aquilo ali, e sendo reconhecida por isso, que muitos lugares infelizmente não dão esse valor, mas, eu sei que eu posso mais sozinha, né, então as minhas perspectivas, né, o que eu almejo para mim de fato é grande, aquilo que você falou, principalmente no primeiro momento, né, batia muito com o que eu estava precisando ouvir até, que você pense alto, né, tenha grandes perspectivas, vai galgando de pouquinho em pouquinho, mas pensando alto. Nem sempre isso não é uma constância, e às vezes a gente realmente tem momentos muito de baixa, mas quando você encontra ali uma âncora, um gancho para você subir de novo, aí você sobe com mais força e isso vai enfim, é a vida, né. Então, a minha perspectiva não só de aprimorar essa parte de conhecimento, porque eu realmente preciso me atualizar, e isso eu já estou botando em prática, eu já estou resolvendo, mas, buscando contigo a orientação de qual seria a melhor visão? Eu começo ali de pouquinho, eu alugo horário, né, uma boa base ali de gestão e marketing, vamos junto, essas mentorias, né, você ser ali um mentor para poder colocar como se fosse estimular aquilo que já é bom na pessoa, né, você olha as características boas e você joga mais para cima ainda. Então, a minha perspectiva futura é até na ROF, eu pretendo ficar até mais na ROF do que na parte de estética dentária. E talvez, lá na frente alcançar até produto, né, você ter uma marca e, entrar para essa parte de cosméticos, eu penso muito nisso. Então é algo bem lá mais para frente, grande sim, mas talvez esse seja o meu objetivo. Talvez não, é o meu objetivo. Inclusive já penso e a gente fala muito sobre isso, né, de você ter até essa parte, mexer com cosméticos, skincare e tudo mais, né. Lógico que inicialmente eu penso nos injetáveis, mas se você pensar, quais são os teus
teu futuro, né? Lá na frente, talvez nem seja só nos injetáveis, seja só ali um trampolim, um caminho, porque de sonho mesmo eu penso mais nessa parte de cosméticos, de você ter uma marca, enfim, é isso. Bom, tem sonhos Grande, ambiciosos, muito grande, grandes, é isso. mas é isso. É ótimo. E o que é legal é você linkar. Então, você tem que botar estágio, maturar para não desistir. Uma característica que foi me ecoando, você foi falando e eu fui pensando, isso acontece muito, tá? A gente trabalha para alguém e dá o nosso máximo. E quando é pra gente, por É isso. que eu não dou o máximo para mim? É, Né? Isso acontece é. muito. E E- esses porquês às vezes te deixam é. pra baixo. Então, eu dei até o exemplo aqui, né? Por que as pessoas dão a vida no exército? Ganha pouco. O líder. Por que dá a vida numa Herbalife? Porque tem a ambiência do líder. O líder fica lá, mano, Herbalife. Aí o cara o líder, ele entra na tua cabeça. Filho. Dinâmica de entrar na tua cabeça. Entende? Tipo assim, da mesma forma que, para pensar, a gente como líder tem que entrar na cabeça do colaborador e extrair o máximo dele. Isso não é ruim não, tá, gente? Entrar na cabeça para fazer coisa ruim lá, aí é manipulação. Agora, você trazer o cara para tirar o melhor dele, para ele produzir mais, seja ele, para você ou só para você, cara, tá tudo certo. Então a grande questão é, muitas das vezes eu sinto que você dá o máximo na empresa dos outros, porque você não está conseguindo ter uma autoliderança. Agora, o que é mais engraçado? Você é líder lá, não é funcionário de liderado. Então, é um mindset de fato de liderança pessoal. Você tem que trazer um approach de liderança pessoal. Liderança pessoal, ela nasce com empreendedorismo. Então, o empreendedorismo, ele nunca pode sair. Tem gente que fala assim: você nasce um empreendedor, depois vira um gestor e depois vira um empresário. Se você não tiver a veia empreendedora, você não inova. Porque o empreendedor é o cara da inovação. É o cara que investe, é o cara que arrisca, é o cara que faz coisas novas. Então, por mais que você fique grande, se você não for empreendedor, você estaciona na linha de inovação. E muitas empresas já morreram assim. Blackbus, empresas gigantes morreram porque não eram mais empreendedoras, não estavam inovando. Kodak. Então, o que você precisa pensar? Se você não puxar o empreendedorismo, e ambientes como esses puxam esse empreendedorismo, você não vai florescer. Hiperempreendedorismo, não adianta sair daqui, ligou a máquina. Você tem que puxar ambiente de empreendedorismo. Assim como o ambiente de treino, treina. Ambiente de empreendedorismo, empreende. E ambiente da empresa vai te cobrar intraempreender. Você vai empreender lá dentro. Tudo bem. Se você quiser isso, segue. Se você não quiser, vai te faltar alguma coisa. E se está faltando, você tem que se liderar para buscar essa história. E tem que bancar. Então, o primeiro passo, liderança, autoliderança. Mas muitas das vezes a autoliderança não vem. E aí buscamos uma mentoria para quê? Para que você tenha uma liderança. A mentoria, na minha concepção, ela é diferente de uma consultoria, de que é diferente de um curso. Um curso, ele te entrega uma aula, tchau, se vira, tiro dúvidas sobre a aula. A consultoria, você tem um problema X, ele resolve aquele problema X, tchau, tá entregue o problema X, tá aí na tua mão, já com um relatório, tudo bonitinho. E a mentoria, ela é sobre rumo. E numa linha de rumo, o principal ponto de uma mentoria ela vai te cobrar. E se não tiver cobrança, não vale. Você vai pagar um personal que não te cobra? Vale a pena ter esse personal? É melhor ter o professor da academia que já está lá, pago muito mais barato. Então, você ter um mentor que não vai te cobrar, agora tem gente que não está preparado para ser cobrado. E aí esse cara deixa ele procrastinar em paz, não busca uma mentoria. Mas uma mentoria de fato, tem gente chamando de mentoria coisa que não é mentoria. É algo que cobra. Não é que te dá suporte, é algo que cobra. E aí, na linha de cobrança, existem cobranças mais duras e cobranças mais flexíveis. Então, o mentor, ele vai combinar com você verbalmente. O que você quer na linha de cobrança? Você quer faca na caveira ou você quer menos? E aí, ele vai questionando você, sabe? A Diana, por exemplo, cobrei ela ficou pistola semana passada. Uhum. Ficou pistola. Assim, é você que sabe.
Eu também dou uma arrancada, mas eu não solto não, eu só falo, você tem um negócio, não é meu? Parece que o negócio é meu que você trabalha para mim, é teu. Eu só tô te falando que tem que ser feito. Se você não quiser fazer, não me leva a mal, não faz, tá tudo certo, continua me pagando aí. Agora, o meu trabalho é falar isso. Mas às vezes não desce redondo e não é para descer, desce quadrado. E nisso que desce quadrado, mas realinha. E eu acompanho a Diana tem muito tempo. Tem muito tempo. E eu acompanho altos e baixos dela. Tem horas que ela tá voando e tem horas que ela tá gatinha. Ela acabou de ter filho. Então ela não tá num momento voando, ela tá num momento mais gatinho. Mas até isso a mentoria vai te colocando. E aí, quando é que você volta? Quando é que você vai voltar? Tipo, começa a ser assim, do jeito que a gente tá fazendo. É uma conversa, daqui a pouco você vai entrando, você vai fazendo perguntas e até que você coloca. Você tá decidido? Você quer? Mesmo? Cria uma lista. Entende? A lista vai de acordo com o que o mentor acredita que você vai executar. Então, se ele acredita que você vai executar 10 leads, 10 itens, 10 itens. Se ele acredita em 3, 3. 1. Mas ele vai dar algum item. E aí, se você trouxer esse item pronto, bem. Se não trouxer, amém. E aí, na próxima mentoria, ele vai cobrar o mesmo item. Pronto, não andou a mentoria mais. Entendeu? Porque aí pode ficar um ano cobrando o mesmo item. Ou pode trocar e ter mais de 1000 itens. Essa é a ponta. Então, mentoria tem que ter lista e tem que ter análise, porque aí a gente tem o ajuste do processo. Esse é o ponto principal. Então, se você quer e você é uma boa executora, uma boa gestora, e aqui tem mais um ponto. Quando o Walter falou assim, o que vai mudar minha vida é ser um bom gestor. Ter uma boa gestora, viu? Agora, percebe? Nos 3 pontos que eu botei de princípios, o princípio nunca dá curva. O princípio é uma coisa que não dá curva. Quando eu falo princípio, não tem curva. Todo mundo que sentar vai ter o mesmo princípio. Quais são os princípios? Visão clara de futuro, modelo, gestão. Não é a gestão. A gestão ela é o que vai executar o plano. Mas a visão clara que você tem, pelo menos por estágios, nesse primeiro estágio, que é entrar e fazer antes do próximo, essa visão clara. Bota prazo e aí volta modelo desse negócio. Aqui já teve vários exemplos de modelo transitório, sublocação, né? Falei sobre as sublocações de oportunidade. Isso é gancho também. Ela não sublocou por oportunidade, entende? Oportunidade é se ela tivesse sublocado de um lugar e ainda 10 pacientes para ela e fosse barato. E existe, porque eu tenho um monte de aluno. Eu sei que existe. Se procurar direitinho, acha. Não é fácil. Mas é antes do poder do networking. Saca? O networking tem uma coisa que distorce o tempo, que é a intensidade. Mas networking, cara, tipo um portal. Não é verdade? Pô, tu tá aqui, daqui a pouco quando você vê lá, você tem 1 milhão de seguidores. Aí daqui a pouco a gente posta um negócio de novo. Pronto, um portal. Entendeu? Tipo, é um portal. A coisa acontece assim. Tô aqui fazendo um podcast, bata 1 milhão, nem sabia. Então, caraca, explodiu. Portal. Então, isso é o ponto. Networking é um ponto de aceleração muito grande. Como é que você tem que puxar networking? Pessoas que têm estruturas grandes, clínicas de 7 cadeiras, você já sabe que não tem nem, né? Já não é um padrão, 7 cadeiras não está com taxa de ocupação. Já tá uma merda, tá, a cadeira tá ali na traça, pô, vamos fazer um negócio, chega aí, tem uma oportunidade. E às vezes é uma oportunidade não só do custo, mas também vai te entregar. E aí, paciente que é seu, você paga lá o fixo. Paciente que é dele, você dá um percentual para ele. É uma ótima negociação. Porque ainda vai ter captação. Ele vai ganhar um pedaço, mas você entende? Você não tem CAC. O teu custo de aquisição é pagar para ele o percentual, mas você não tem o risco de pagar e não ter. Ela tem. Ela botou 2.800 esse mês. Vai botar, o próximo mês bota mais. Então ela tem um risco. Pode acontecer de ter venda ou não. Você lá vai pagar um valor e aí o cara chega e já te paga. Então esses lugares, eles existem e você tem que buscar. Entendeu? Não é difícil de achar. Conversa. Conversa daqui, conversa dali. Qual o tamanho da sua clínica? Nossa, quanta cadeira, tá tudo ocupado. Onde é? Como é que é? E lá faz estética, tem alguém que faça? Não. Opa, entendeu? Tipo, ó, tá clareando. Taxa de ocupação não tá completa.
não faz estética, tem uma esteira que é conveniente à estética. Às vezes o cara faz faceta, mas não faz a ROF. Entendeu? Tipo, tá tudo lá, tá tudo. Às vezes é alinhador e não faz ROF. Tá lindo ali, sabe? Tá, aí, tá lá. É só puf, você entrar ali, vai servir a pessoa e vai servir a você. Entende? E pessoas grandes servem mais a quem tá pequeno. E serve com graça, não serve pensando, tô te quebrando um galho. Não, porque ele é tão grande que tá precisando de gente para compor. E é nesse ponto que você pode entrar. Saca? Então, e tem gente que não sabe precificar. Tá? O meu próprio mentor da gente de precificação, ele é prestador de implante, de serviço de implante. Agora que ele está com uma clínica maior, mas ele, na trajetória dele, ele conta que já teve parceiro de 50%, de 30% e diária. E ele sabe que de 50% não é bom para a clínica, mas o cara tá pagando ele vai falar o quê? Não, não paga não, que não é bom para você, ué. Tá me pagando, tá tudo bem. Ele não pediu, o cara chegou, te dá 50%. Então esse é o ponto. Ele tem consciência. E o cara, às vezes, que tá pagando 50%, pensa assim, ele não vai querer, não vai aceitar se eu renegociar. E ele já aceita uma negociação abaixo em outro canto. Ele tem 3 tipos de negociação. Fixo, que é 1.400, 30% e 50%. Eles não se comunicam, os outros, né? Os amigos. Então, é isso que eu quero que você pense. Primeiro ponto, decisão. Decisão, o nome de decisão vem de circuncisão, incisão, né? Circuncisão, cortar em volta, incisão, cortar dentro, e decisão é cortar fora. O que é cortar fora? O que você vai tirar? Entendeu? É um caminho. Você, esquerda ou direita? É decisão. O Eu que eu acho que corto fora? a insegurança vem muito de. Ai, falando em insegurança de novo, mas sobre quando você fala de valores e investimento naquilo, né? É o que ela até comentou. É o receio de você tem ali para investir inicial, você não tem mais nada. E aí, como é que é o seu dia de amanhã, né? Então, acho que isso é o que martela mais, principalmente para quem está engatinhando, né? Sozinho, no caso. Porque tudo que eu falei aqui é muito mais fácil quando você faz para os outros e você já tem aquela segurança ali do que vão te pagar, né? Então, você até pensa num crescimento pessoal, eu estou ganhando experiência aqui, né? Mas quando você pensa sozinho, você até vê que essa sua experiência aí, né? Você continua imaturo ali para poder encarar aquele mundo ali de oportunidades, tá? A porta tá escancarada para você, mas você não vai, porque você pensa no dinheiro, você pensa no tempo que você vai investir ali. Então isso trava muito, muito mesmo. Não, mas a história dela foi essa. É, foi ótimo ouvir, tá? Ela saiu, tinha um mês de Sim. pagar, aí deu um up, comprou a clínica, agora comprou a casa, não foi isso? Comprou a Comprou a casa, casa primeiro. aí não, primeiro comprou, aí deu um up, aí depois foi lá, comprou a consultória e voltou de novo para a linha de preocupação. Daqui a pouco eles vão dar um up ou não, e aí vão procurar uma ajuda para resolver. A Sim. verdade é que se a gente parar para pensar, a gente nem vive, nem tem filho, nem faz nada, né? Ah, é. A gente não sai, velho. A gente tá sendo um surto de virose. E isso bate muito na minha cabeça também, porque você ficou falando muito de filhos com eles e tudo mais. Eu já fui casada, separada, agora num outro relacionamento com uma pessoa que tem filhos. Eu tenho 30, eu sempre tive o sonho de ser mãe, mas já penso assim, nossa, tô passando disso dos meus planos, né, lá iniciais. E aí, profissionalmente, eu já olho e já vejo que não estou no lugar que eu queria estar. Pessoalmente falando também, não sou mãe ainda, mas aí se tu começa a pensar em filho, nos custos, ou naquilo, na tua estabilidade primeiro profissional. Eu quero ser estável porque eu quero proporcionar um bom bairro para morar para o meu filho, como você mesmo citou o seu exemplo, uma boa formação para o meu filho, eu ter condições de fazer isso. Pronto, se você bota tudo na ponta do lápis, realmente você não faz, não. Não faz. Não faz. Se pensar, a gente não faz. É, Se você pensar, você fica doido. Né? Fica neurótico. Tá tendo virose, tá tendo isso, tá tendo aquilo. Será que o Covid volta? E será que a economia é isso? Será que é o melhor momento? Nunca é. No Brasil, nunca é o melhor momento. O ponto é esse. Então, nunca é. Então, tipo assim, é isso. Tem que continuar trabalhando. E o tempo vai passar com você fazendo ou não fazendo. Entende? Vai passar. Os próximos 5 anos, se você não fizer nada, ele vai passar. E se sim. você fizer, também vai passar.
Se você não fizer, você não erra. Também não tem. Se você fizer, você erra. Vai sofrer, vai ter dor, mas te garanto que você vai crescer. Entende? Cresce. Tudo, ó, Covid, foi uma bosta. Mas a gente cresceu ou não cresceu com aquela bosta? Entende a perspectiva depois? Que na hora que tá passando na merda, você não olha com bons olhos. Mas depois que passou, você fala assim, cara, eu cresci com essa parada. Então foi bom. Às vezes, um fim de um relacionamento. Você olha assim, caraca, você acabou porque não estava bom. Então, caraca, então eu aprendi o quê? Foi bom? Então, valeu para eu crescer nessa perspectiva. Então, esse é o ponto. A Natasha agora. Nasce uma mãe, nasce o bebê, nasce uma mãe. A mãe só nasce depois que o bebê tá ali, porque de fato é uma missão do caramba. Né? Tudo que ela estudou e falou que ia fazer, tá fazendo diferente, porque na prática é diferente da teoria. Teoria é uma coisa, prática é outra. Então, esse é o ponto. Você tem prática de gestão de clínica e quer montar uma clínica. Olha que lindo, tudo conveniente. É só fazer. Pô, tu ainda tá. Cara, que é gestor também de clínica. Pô, momento mais favorável para montar o negócio não tem. Só que as pessoas elas perdem para si. Não perde para você. Eu acho que a maior ponto de uma mentoria, a pessoa sabe? Eu fiz uma vez uma mentoria para um cara de Portugal. E eu tive, sei lá, 4 encontros com ele. Era uma mentoria de 3 meses. Fiz 4 encontros com ele. No quarto ele falou, tá pago. Foi o último, né? Ele tá pago, muito obrigado, já valeu a pena. O cara era professor de faculdade federal, ele estava num time de futebol, ele tinha um consultório que fazia a parte de nutrologia e trabalhava com ROF. E a mentoria era sobre sucesso na ROF. Né? Então, basicamente, o cara, eu falei para ele, você se sente, você sente que os alunos estão te passando? Ele, sim. Aí eu falei, estão crescendo e você ficando para trás? Sim. Tá. Você sente que você é muito bom em muitas áreas, mas se juntar tudo não traz o resultado que você quer? Aí ele falou, sim. Aí eu falei assim, se eu te fizer uma analogia, você não vai levar isso para um lado pessoal? Ele falou assim, pode falar. Eu falei, a galinha canta, voa, né? Nada, botar ela bate uma perninha e ela faz um monte de coisa, mas não faz nada direito. Qual é o poder do foco na sua operação? E se você focar, e às vezes não precisa largar tudo, mas você tipo, ter uma noção do futuro, um foco e uma esteira mínima, mas intensidade em tudo não dá? Faz sentido para você? Ele falou, pô, total. Assim, para que você me perguntou, tá feito. Ele ainda tinha mais reuniões, ele não tinha mais perguntas. Porque dali para frente ele já sabia o que fazer. Então, muitas das vezes, a decisão. Ele queria o quê? Uma decisão. Acabou a mentoria. Era uma mentoria curta, porque ela vinha de um curso. Então, ela vinha depois. Eu fazia sempre mentorias curtas pós-curso para agregar o curso. O curso de Hoff era o meu ponto e a gestão nasceu desses entregas pós. E a gente formou muitos grandes profissionais. E como forma um grande profissional? Técnica? Não, técnica nenhuma. Um monte de gente ruim, ficou grande, não é técnica. Como é que forma um cara desse? Decisão. Decisão é cortar fora. Decidiu, entrou no caminho, porque naquele momento ele não é bom tecnicamente, ele não é bom de gestão, ele não é bom de nada, mas ele decidiu. Aí sim, quando decide, pavimenta e aí você cresce. O crescimento vem depois da decisão. Até ali você não é nada. Você começa a fazer e pronto. Decidiu, agora eu vou pavimentar essa rua até que ela fique grande. E a paciência de crescer. E aí, volto de novo. Eu não falei para ele largar tudo. Eu falei para ele focar num ambiente que ele foque em uma coisa ou no máximo duas, como a segunda opção para ter 2/6. Mas nunca em 2/6 você vai jogar com a mesma intensidade nos dois. Um vai ser o maior e o outro vai ser o menor. Agora, você ter todos esses cestos vendendo a sua hora, ele não está comprando tempo.
de ninguém, percebe? Como é que o cara escala não comprando tempo de ninguém, só vendendo a hora dele? Caro pra caramba, vive bem, mas ele é o bam, bam, bam que não ganha dinheiro, que não escala. Entende? Não ganha dinheiro assim, na categoria do que ele queria, não, né? Para pensar num cara normal, ele ganhava mais do que todo mundo, mas na categoria de empresário ele ficava atrás, de muito ponto. Então ele começava a ver os caras comprando carro, viagem, fazendo coisas que ele não fazia. Então esse é o ponto. Você precisa decidir. Saindo daqui com uma decisão, não importa o restante. O principal é a decisão. Decidiu, seguiu, maturou, conquistou. E a identidade vem com o resultado. Enquanto não tem resultado, você está na linha de visão. Você não bate no peito, eu sou. Entende? Você pode montar um PJ agora. Vai falar que é empresária? Não. Agora começa a executar e aí você começa a ter resultado e você bate no peito e fala assim: eu sou empresário. É o resultado que traz. Porque se você não tem resultado, você não vai falar. Você pode ter até o diploma, você pode ter o que for, você não fala. Você, implantodontista, quando você ainda tinha medo, você batia no peito, eu sou implantodontista. Eu falava assim, sou formado em implantodontia. Não era, eu sou um implantodontista. Por quê? Se você falasse enchendo o peito, sou implantodontista, meu pai precisa. Tem foto aí do teu trabalho? Não, não tenho não. Tipo, não tem. Não tenho nada, não tem nada, porque você não tem resultado. Então, basicamente, eu acho que é legal você pavimentar. E uma coisa importante, nunca se apequena por não ter resultado. A gente está numa era muito de comparação. E as pessoas estão pisando muito. O cara, para ter autoridade, ele pisa no que está de baixo. É porque muita gente entrando no mercado, então gosta de um pisar, eu sou melhor porque eu tenho mais tempo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho resultado, por isso que eu posso falar, você não pode. E fica até incoerente. Porque às vezes o mentor, né, o próprio mentor, dá curso de ROF e diz que o outro não pode falar porque ele não tem resultado e compra o curso dele, então, aí, quer dizer, como é que tu começa? Fica incoerente, né? Tipo assim, então eu não posso começar, porque eu tenho que ter a história dele para eu começar, para eu fazer. Então, eu acho que já tem muita gente criticando. Eu acho que a gente tem que influenciar. Influenciar para fazer. Faz mesmo, sabe? Se joga. Mas no se jogar é uma decisão. E a decisão não precisa, muitas das vezes, você cortar de cara. Você pode cortar num plano. Igual um som, sabe? Ela não está ali no som. Ela vai aumentar um volume e diminuir o outro. Não precisa cortar esse som para voltar nesse. Vai aqui, ó. Devagar. Agora, nesse momento, você tem que comprar a ideia de que, cara, eu vou me sacrificar porque eu vou ficar trabalhar em dois lugares, vou fazer duas coisas, vou criar conteúdo. Mas essa é a transição. O custo da transição é dar conta dos dois até que você tira uma intensidade e vai aumentando a outra gradativa. Pronto. Problema disso. Eu não vejo problema nem. Na pandemia, eu tinha uma outra empresa e eu estava em paralelo com essa, mas lá era o meu foco. O core business era lá. E eu gostava dessa, mas lá dava mais dinheiro. Mas eu gostava, tipo, porque lá não transformava, né? Lá eu destruía que eu transformava. Aí eu falava assim, cara, eu quero transformar. E aí, só que nessa transição dá medo, porque, pô, um tu ganha dinheiro, o outro tá. E aí? Será que vai dar certo? Será que não vai? Eu fazia parcerias estratégicas para essa florescer, mas lá era a minha galinha dos ovos. Quando veio a pandemia, foi ótimo, por quê? Lá não deixou de ser a galinha, eu falei, só tenho essa para me jogar. E me joguei. Passou a pandemia, fui contratado por uma outra empresa, também a Preço de Ouro. E aí eu falei pro cara, eu falei, cara, vou fazer uma proposta para esse cara, tipo assim, não aceitar. Ele aceitou. Aí eu, e agora lascou. Quando ele aceitou, eu falei assim, tudo bem, mas eu não vou ficar muito tempo. Então, meu sócio vai ficar com você e eu vou só ajeitar a tua casa. Agora, eu tive a honra de falar, eu vou ajeitar a tua casa e vou sair. Eu ajeitei a casa e saí. E saí bem, não saí com ela baixa. Ajeitei a casa do cara, eu pulei fora. Levantei um capital e fui arriscar, empreender, arriscar. Então, entende? Então, naquele momento eu até conversei, Deus, pô, caraca, tava aqui, agora abriu ali, eu volto para ali, eu venho para cá, então, transição. Transitei, voltei e injetei e fui. E não é por causa desse lance financeiro, eu fiz o lance certo. Juntei, fiz caixa, não sei o quê, então deu tudo certo. Não. E aí tu pensa, pô,
A lógica da gestão estava correta? Tava, então deu certo? Não, não deu. Entende? Porque deu errado. E aí depois caiu, e aí depois eu tive que levantar, e foi até se formar, sabe? Tipo, o plano, ele é como um barro. Na tua cabeça já está obra de arte, mas na verdade, quando você mete a mão, você vai dando forma e vai modificando o inicial. E você vem modelando até que nasce. Então, no primeiro momento, faz transitório. Depois, se arrisca e vai dar tudo certo. Não, e não pensa que vai dar tudo certo. Pensa que você vai fazer até dar. E aí você faz dar certo e você vai ganhando envergadura. Ela hoje. Qual é a certeza do mês que vem? Nenhuma. Essa é a vida do empresário, entendeu? Não tem certeza. Então esse é o ponto. Vai chegar no momento que você vai ter que tomar essa decisão de não ter certeza nenhuma. Só que você joga esse jogo e quanto mais você joga, mais você tem o quê? Identidade. E a identidade vem com resultado, então, cara, pô, já tô jogando esse jogo há tanto tempo, vamos embora. Só que você ainda não está acostumada a jogar. Então joga devagar, mas não para. Se você for intensa, seja intensa. Se você for comedida, seja comedida, só não para. Cada um tem uma característica. Entende? Tem gente que se não for intenso também não joga. Então joga intenso, né? Decidi. Já sei que se eu for devagar eu não vou. Então se joga, né? Se eu não cortar daqui, não vai lá. Ué, se joga. Vai ficar com a dúvida o tempo inteiro? O pior sabe, é aquela coisa. E se eu tivesse feito? Pô, isso é caído demais. Porque para pensar uma coisa. Eu sempre penso nisso, né? Pro desempate, o critério do desempate final. Se der merda, eu tenho como voltar para uma outra empresa como essa, ou uma como essa? Sim, porque eu tenho um histórico, eu tenho meu valor e eu tenho networking para isso. Ponto. Critério de desempate. Entendeu? Tipo assim, vou lá, se der tudo errado, eu desistir, porque eu acho que o tudo errado é você desistir. Porque o fracasso é a desistência. Percebe? Tipo, se ninguém é fracassado, desistiu. Porque se ele continuasse tentando, ele ia conseguir. Ou ele ia morrer fazendo aquilo. Então, o fracasso é a desistência. Se caso você fracasse, ou seja, desista, a ponte não está queimada. Você tem vários históricos para você trabalhar. Funcionário bom tá difícil de achar, entende? Nível de gestão bom tá muito difícil. Gestor bom, com histórico, com resultado, muito ruim de achar. Então você sempre vai ter um espaço para você fazer uma boa gestão, porque a concorrência está baixa. E quando você gera resultado, melhor ainda. Agora, você vai ficar com essa dúvida para sempre, ó, a dúvida que para. Quando é que eu vou gerar esse resultado para mim? Quando é que eu vou gerar esse resultado para mim? Isso é pior do que até um fracasso, porque gera frustração. Sim. A frustração é pior que o fracasso, porque o fracasso você desistiu de um processo. Agora, quem nunca fracassou em relacionamento? Quem nunca fracassou num relacionamento? Uma empresa é um relacionamento com a sociedade. Quem nunca fracassou num relacionamento? Você pode fracassar. Fracassar, eu desistir. Eu já. Eu não digo que eu quebrei porque eu transitei para fechar. Mas eu já desisti do meu primeiro negócio. Foi uma casa de festa. Eu fiquei lá 12 anos. Desisti com 10. Fiquei 2 anos para fechar. E aí fui devagarinho. Ganhei até mais dinheiro no estratégia de fechamento. Deu mais dinheiro do que dava quando eu estava em intensidade para fazer. Porque eu subloquei tudo. Subloquei a sede, subloquei o escritório, subloquei para uma fábrica de salgado, comecei a fazer tipo um coworking e ganhei dinheiro pra caramba. Eu cheguei pro proprietário, eu pagava em dia, falei assim: "Ah, não quero desistir". Aí ele: "Não, vamos mudar, eu tenho muito esse contrato aí para eu sublocar". Ele: "Tá bom". Aí mudou. Me deu, eu falei: agora sim". Aí comecei, aluguei, anunciei, fui alugando. Aluguei para fábrica de salgado, aluguei a parte de dentro, alugava fora para fazer chopada, aluguei para tudo quanto era coisa que eu não fazia, eu comecei a fazer. Ganhei dinheiro pra caramba, 2 anos finais. Mas eu não aguentava mais. Eu não desisti porque não dava dinheiro. Eu não desisti porque eu não dava mais saco. Acordar 5 horas da manhã, fazer compra, tratar um monte de gente. E, nossa, eu já tava doido. Eu já tava assim, eu falei, cara, eu não quero mais, eu não quero mais esse negócio. Então, é uma desistência. Entende? É uma desistência. Eu consegui levar um pico de onde eu queria. Depois eu.
Desanimei. Então, basicamente, você pode desanimar. Não é pecado. Mas frustrar, não. Entendeu? Tipo assim, onde eu queria chegar lá, eu cheguei. Depois eu desmontei. Esse é o ponto. Eu quero que você decida aí, monta, e se você não vai ficar com isso até o fim, mas vai para onde você quer com aquilo. E aí vem o mais importante, é a identidade empreendedora. Aí você vai falar, eu sou empresário. E aí a história que você vai contar é, eu já geri para muitas empresas, até que eu decidi gerir a minha e foi um sucesso. Mas não foi um sucesso assim, de Disney. Eu passei meus perrengues, mas eu sou tinhosa, sou focada e fiz o sucesso acontecer. Você tem que visualizar isso. Se você visualizar, você vai fazer. Entende? Porque, de fato, não faz sentido fazer para os outros, não fazer para você. Então, agora o que é que está faltando? Só vai. Só vai. Decisão. Sim. Então você já sabe de onde veio, aonde você está e para onde você vai. É. Esse é o principal. Faz e vai dar certo? Não. Esse é o ponto, não vai. Sim. Mas você vai ajustar até dar certo. Dar errado faz parte do processo. Esse que é o legal. Faz um curso de ROF. O cara fez perfeito. Quando você for fazer, você vai fazer igual? Não. Então vai dar merda. Ponto, não é libertador? Então calma aí, eu já entendi a técnica do cara racionalmente. Agora eu tenho que fazer. E aí então eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, até que vai começar a ficar razoável. Bom, e aí eu vou conseguir replicar essa técnica. Não é É assim? porque alguns profissionais têm muita cultura de que você tem que saber muito, estar muito bem preparado para poder talvez ir para essa parte empreendedora, né? E nem sempre funciona assim, como você falou, né? Sim. É o que eu aprendi muito aqui hoje. Você não. Eu tinha muito isso na minha. Talvez seja por isso que eu demorei tanto, e aí demorei tanto a ponto de parar por um bom tempo e aí agora retornar, né? De querer ser. Aí eu tenho que ser muito boa para eu assumir ali sozinho os meus riscos, eu tenho que estar muito bem preparada. Só que quanto mais você se prepara, mais você vê que você não tem preparo, e aí, né, você nunca está pronto para nada. É isso. Inclusive para você poder assumir aí negócios. Mas. Só vai. Mulher geralmente. Você também é de gêmeos, como o Walter falou? Não, sou ariana. Ah. Porque a mulher é o seguinte, o cara traz 10 sapatos e ela não leva nenhum. É, Entendeu? Traz dois. Então, tipo assim, porque a decisão demora. Então, dois, esquerda ou direita, pronto. Então, eu vou manter um pouquinho aqui e vou dar o foco aqui e vai. E ambiência, poder da ambiência. Quer treinar? Anda com quem treina. Quer fazer dieta? Anda com quem faz dieta. Quer se empreender? Anda com o empreendedor. Não foi ótimo ver ela falar? sim. Não, se você conversar com uma pessoa que está no mesmo estágio que você, vai ficar, eu também tenho medo, amiga. Ai, amiga, eu não sei não. Ai, a gente já passou dessa época, não dá, aí não dá não. Entendeu? Sabe como é que eu comecei a empreender? Um professor na faculdade, um professor chegou para mim e falou assim, chegou para mim não, para a turma inteira e falou assim: "Quem aqui tem filho?" Aí só um cara lá mais velho levantou a mão. "Quem aqui mora sozinho?" Esse cara também. "Quem aqui tem, como é que ele falou? Tem filho, mora sozinho e paga alguma conta, alguma coisa assim." Aí um outro levantou e um outro ajuda em casa. Pô, a hora de empreender não é a hora desse coroa aqui, não, filho. A hora de empreender é de vocês. Taca ali pau. Se der errado, volta pro quarto da mãe, pô. Eu olhei pra aquilo, tipo assim, eu falei, rapaz, o negócio é verdade mesmo. Aí eu pensei, falei, é agora. Vendi uma Ranger, comprei uma Kombi Furgão, adesivei, buffet. Tinha uma folga assim, ó, e eu ia pra Estácio de Kombi Furgão. Ou seja, pô, tava playboyzão chegando de Ranger, e aí depois vem de Kombi Furgão adesivada de buffet. O que isso já começa por aí? O ego teu morre. Já tem que ter humildade de sair de uma Ranger com 19 anos, de uma Ranger para uma Kombi, já começa, né? Tipo, na cabeça de titica, você já começa a empreender ali, porque você já tomou uma decisão. E a decisão é de plantar o futuro, porque no presente você tá na minha idade ali, os moleques estão querendo saber o quê? Pegar as meninas da faculdade, não queria saber de, pô, o carro ajuda. Então,
Fugãozão, combizona, dá aquele pau. Em 2 anos eu tava de Triton indo pra faculdade dando case. Filho. Tava dando. Chegava na. Esse aqui é o Rafael e montou aqui a empresa e é assim. E ele faz assado. Eu já tinha, mantive a Kombi, tinha Fiorino, tinha a Triton, tinha Engate, tinha buffet pra todo lado. Tipo, qual é a tua empresa? Tinha alguma empresa, eu já tinha feito a festa de final de ano dos caras. Par Perfeito, Toulon, Casa e Vídeo. Então, tipo assim, cara, eu sei onde é o teu sítio, tal, não sei o quê. Ou seja, e começou assim. Aí eu pensava assim, ah, mas a tua família tem sítio. Não, sabe como é que eu fazia? Eu catalogava os sítios dos outros e montei um site com todos os sítios. E a propaganda era assim: ao invés de você ir num sítio, vai num lugar que tenha mais de 30 sítios. Você prefere ir em um ou num lugar que tem um catálogo de 30? E eu tinha quantos sítios? Eu tinha o catálogo de todos. E aí você preferia em quem? Em mim, que tinha um catálogo de sítio. E aí, do meu quarto, fui para um escritório. Do escritório, fui para um dos sítios. Que eu peguei, arrendei, porque eu estava igual vocês. Eu comecei sublocando. Quando eu vi que eu estava sublocando demais, está na hora de ter o meu sítio. Aluguei, arrendei um sítio. Comecei ali a ter mais margem e fiquei 12 anos nesse mercado. Entendeu? Começou na faculdade. Então, qual é a grande moral? Só que por que eu não segui? Porque foi um negócio que eu fiz para ganhar dinheiro. Eu não me apaixonei por comida. Entende? Eu não tenho paixão por comida. E eu sempre coloquei na época que eu fiz marketing que eu queria trabalhar com o mercado. Eu queria trabalhar com o mercado. Eu gostava mais do que gráfica na época, só que gráfica tinha que ter equipamentos caríssimos, né? Tipo, ou você ficava terceirizando coisinhas. O PJ, o primeiro PJ em 2006 foi serviços gráficos e eventos limitada. Eu abri logo um limitada, não tinha esse MEI na época. Então, a gente começou a empreender com 19. Com 20 e poucos anos, eu estava movimentando mais de 1 milhão ano o faturamento. E eu não tinha gestão financeira. Sabe como é que era a minha gestão financeira? Você me paga 30% antes do evento, pode ser parcelado ou à vista, e os 70% você me entrega 5 dias antes do seu evento. Assim, o que eu fazia? Os 70% era produzir o seu evento. Os 30% era para cuidar do custo da empresa e botar dinheiro no bolso. Teu evento nunca caía na desgraça, que eu via fantástico, eu via a galera no que fazia formatura e não entregava, eu falei assim, opa, eu não quero sair no Fantástico não, eu sou muito novo para isso. Então eu pegava 30% e 70%, 5 dias antes, montava o evento. Essa é a minha gestão financeira, uma merda. Tinha ali e montei o negócio. E assim, cresceu pra caramba, sabe? Contratava muita gente. A gente chegou já a fazer festa para 8 mil pessoas, sindicato da mão de obra pesada, que é o Citra ICP, sindicato do PAC. 8 mil pessoas parou Vargem Grande, a gente fazendo evento lá para eles. Então, qual é a grande questão? A gente é maior do que a gente imagina. Eu era um moleque. Começou com uma ideia de faculdade. Idiota. E você vai fazendo, empreendendo, e quando é ver. Pum, 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 pum. E, cara, quando você brinca com isso, vai virando uma coisa tipo assim: eu posso. E quando a primeira conquista, eu posso. A segunda, eu posso. A terceira, eu posso. Então, por exemplo, quando estava na pandemia, eu estava com o André. E aí ele falou, eu falei assim pra ele, a gente tava numa situação bem ruim, porque a empresa que eu tava, tipo, ela tava fechada há 6 meses e veio a pandemia. Então, ela tava em obra 6 meses antes da pandemia. Então, tipo assim, não foi só a pandemia, foi 6 meses antes de obra. Investindo para depois vir o negócio foi piada. E aí ele olhou, eu olhei pra ele, ele, caraca. Eu falava dentro das coisas que eu tava visualizando, que vai ser assim e tal, e tem, e aí ele olhava assim, então tá, né? Aí eu falei assim, qual foi, negão? Não tá acreditando? Aí ele falou assim, não, tô, pô. Eu falei assim, negão, eu já fiz essa merda um monte de vezes. Vai acontecer. Agora, não vai ser, talvez, na forma linear que eu tô dizendo aqui no mapa, né? Na hora do mapa aqui, mas também, se não for desse jeito, a gente ajusta no meio do caminho, troca pneu e vai. E aí eu aprendi uma coisa. Dinheiro é bom, mas a satisfação de você estar onde você quer é melhor ainda. Entende? Então, esse é o ponto. Eu acho que não se frustra. Pode superar, dá para superar e você já decidiu. Agora é só manter a decisão. Firma na decisão e não oscila.
Porque senão você vai fazer ou um voo de galinha, ou você vai desistir no meio do caminho, ou você vai ser o que conclui. Pessoas que concluem vão mais longe. Conclui. Conclui o que você tem que fazer. Eu posso desistir de uma parada, mas dificilmente eu vou desistir antes de ver materializado. Entende? Eu sou tinhoso, eu gosto de materializar. Aí sim, materializou, pensei, pô, mas não é o que eu me apaixonei por isso? Então agora sim eu desmonto. Mas eu montei essa bodega. Eu botei lá minha, sabe? Tipo, fui na lua, botei minha bandeira, agora eu posso ir para qualquer outro lugar. Faz isso. Show? Então, Daniela, vamos para cima. Obrigado você.